Agora Coloca iniciou. Agora aqui sim. Tá no ar. Aê. Oi, eu sou Vivi, gente, vocês me conhecem já? Saudade de vocês, gente. Eu fiz a minha monografia, né, que hoje em dia se chama TCC, no Museu Nacional. Sou biólogo, sou entomólogo, né? Eu trabalho com insetos, com biologia de insetos. Bicho Papel e eu, a gente de um lado com mais dados e com mais computação e que talvez se preocupe mais com coisas que estão digitais. Quando aconteceu o desastre com o museu, eu pensei imediatamente, mas como que não tá digitalizado essas coisas? Depois a gente foi ver que os dados que estavam digitalizados estavam dentro do museu e a gente, cara, mas existe uma cloud! Mas aqui, antes da gente entrar nos detalhes das limitações de digitalização, teve uma coisa que me pegou de surpresa, eu que teoricamente tenho contato com pessoas que trabalham em museus e tudo mais, deveria saber essas coisas, mas para mim museu era divulgação científica, museu era exposição. Pois é, e eu me senti assim, abriu um mundo gigantesco na minha cabeça quando eu descobri que não é só isso. Aí eu queria que vocês, que já sabiam disso há mais tempo do que eu, explicassem, tipo, quais são os papéis de um museu, para que ele serve de fato, além de divulgação científica, que é a parte que a gente conhece, que são as exposições. Pode falar, Lucas, pode começar. Bom, acho que a maior parte dos museus, principalmente esses museus que têm história natural, né, na verdade é pesquisa, né, e um pouco de ensino também, se a gente for pensar que existem muitos programas de pós-graduação, né, nesses museus. Muitas vezes em convênio com universidades, né, mesmo lá fora, mesmo lá nos Estados Unidos e na Europa, porque, enfim, precisa ser uma instituição de ensino para emitir diploma, esse tipo de coisa. Mas pós-graduações, que a gente sabe que é basicamente o que sustenta a pesquisa, né? Quem faz trabalho de pesquisa no Brasil e no mundo são pós-graduandos, é o que mais acontece nos museus por trás dos panos ali, né? Então a gente expõe uma parte do material que a gente tem e réplicas do que a gente tem, mas a maior parte do material mesmo está guardado, está esperando trabalhos serem feitos, porque às vezes são coisas que não foram catalogadas ainda, que não foram estudadas, ou que vão ser trabalhadas primeiro para depois ser estudadas, porque, por exemplo, no caso da Gabi, chega um fóssil que está todo dentro da rocha ainda, aquilo precisa ser trabalhado antes de ser estudado. Enfim, então, a maior parte do museu mesmo, né, tá por trás debaixo d'água, né, um iceberg mesmo. Então a gente vê só a pontinha que a gente consegue usar para expor, que é uma função primordial também, né, excelente do museu, de inspirar gerações ali a frequentar, enfim, aprender sobre ciência, sobre história e tudo mais, mas realmente é só uma pontinha do que acontece no museu, do conhecimento que se produz, né, então é isso que o museu faz, em última instância, produzir conhecimento. Historicamente, assim, essa coisa do museu de exibição com pesquisa, ela é bem dúbia, eu diria. A gente tem um episódio do Dragões de Garagem sobre isso, mas assim, os museus eles começam basicamente como coleções particulares de curiosidades, são pessoas acumuladores que vão pegando coisas. E depois, quando você começa a ter um estudo mais sistemático da vida, principalmente, né, assim, falando de coleções biológicas, você precisa referenciar aquilo, então do tipo, caraca, eu li num livro sobre camaleão, sei lá, você imagina aquela galera na Idade Média Europeia, e aí o cara fala, eu tenho um camaleão aqui guardado numa gaveta, fala, me mostra, deixa eu ver, deixa eu fazer um desenho. Então, ele começa como uma coleção mesmo, para você guardar, e no princípio era uma curiosidade, assim, né, a galera ia lá ver, olha só que bicho esquisito, camaleão. E aí depois você vai usando isso para a ciência, né? Então, essa coisa dual do museu ser tanto exibição e educação quanto pesquisa, ela sempre existiu, né? E se a gente pensar que às vezes manter animais vivos em zoológicos é muito custoso, os museus também eram antigamente uma porta para as pessoas conhecer outros tipos de animais, né? E o museu você ia lá, matava, empalhava, exibia, e aquilo era mais fácil do que manter um zoológico, manter um elefante, não sei o que, lá. Então,
Basicamente, hoje em dia, na verdade, pelo menos em termos de coleções biológicas, o que a gente tem é museus que são basicamente para estudo, que é para pós-graduação e para pesquisa, e que a parte de exibição, né, que atrai o público, que faz o público se interessar, às vezes é muito deixada de lado, é pequena, é mal cuidada, mas a coleção biológica até que funciona. Principalmente Então, no Brasil, né? sim, sim. Então, assim, na verdade, eu diria que os museus de história natural, ou museus biológicos e geológicos do Brasil, são mais pesquisa do que exibição. Mas só para eu entender direitinho, é pesquisa em parceria com universidades ou eles são uma entidade totalmente independente que fazem as próprias pesquisas? Geralmente é em parceria com uma universidade, porque esses museus geralmente ou são museus de universidade ou são museus ligados a uma parte do governo federal, né? Que no caso mais recente era o IBRAM, que é a Associação Brasileira de Museus. Então, aqui no Brasil, assim como lá fora, só quem pode dar aula e emitir um diploma é uma instituição certificada pelo MEC. Então, se existe um museu pequeno ligado ao IBRAM, por exemplo, e tem uma coleção biológica lá, provavelmente você vai abrir o espaço, mas não necessariamente você vai emitir o seu diploma, entendeu? Mas você abre a coleção para os pesquisadores irem lá olhar os materiais, ver o que tem e se precisarem consultar alguma coisa. Entendi. Isso para mim é uma quebra total de paradigma de para que serve um museu que não é só exibição. Mas e eu acho que até, já pegando o gancho para o nosso assunto, por isso que eu fiquei meio assim de por que não está digitalizado. Porque se você for pensar que exposição é só a pontinha, digitalizar aquela pontinha dá. Eu imagino, né? Mas digitalizar todo o conteúdo que se usa para pesquisa e tudo mais, que eu imagino que é o grosso, né, do que se tem em museus, aí já começa a se tornar inviável. E aí...